Olá, o meu nome é Fernando e a partir de agora você passa a ouvir o NEPECast, o podcast do NEPEC, sigla que significa Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão, Constituição e Cidadania. Somos uma extensão comunicativa e popular da Unesp Campus de Franca e temos por objetivo a defesa dos direitos fundamentais e humanos, da democracia e a promoção da cidadania. Oi galera, aqui é o Pedro Henrique da NEPEC, primeiro ano de Direito aqui, vou estar aqui com vocês nesse primeiro episódio, que vai ser o piloto do NEPECast. Então, por favor, João, se apresente. Olá, eu sou o João, sou estudante do segundo ano do curso de Direito aqui da Unesp. Eu sou o Daniel, também estudante do primeiro ano, membro do NEPEC, e esse é o primeiro episódio do NEPECast. O nosso tema de hoje é monarquia parlamentarista. Mas afinal, o que é monarquia? A monarquia é uma forma de governo cujo nome remete à unidade. Isso representa o fato de que a definição trata de o governo de um só, ou seja, apenas uma pessoa se encontra na figura de chefe de Estado. Normalmente um rei, um imperador, como por exemplo a Rainha Elizabeth. Um presidente, por exemplo, também é o chefe de Estado, mas ele necessariamente atua em conjunto com outros poderes, o que significa, é claro, que ele não é unitário. O que acontece dentro da monarquia, por vezes, é que a detenção do poder por uma pessoa gera concentração e direcionamento dos interesses pessoais, algo como se o Estado só servisse para os interesses daquela pessoa, isso sendo o próprio rei. Na ausência de contrapontos para o que é ditado por um monarca, esse poder sobre a população ele pode e é abusivo, como numa monarquia absolutista, por exemplo. O monarca é, na prática, detentor de todo o poder, porque ele é tanto chefe de Estado como de governo. Por esse motivo, foi necessário desenvolver uma característica auxiliar à monarquia, para que ela pudesse se tornar democrática. E é justamente nesse sentido de democratizar a monarquia que surge na Inglaterra, em determinado momento da história, mais especificamente após aquelas chamadas revoluções inglesas, que foram estudadas principalmente na matéria de história, justamente, que é o chamado parlamentarismo, que é um sistema de governo que, como o Daniel mencionou, ele serve para entrar nesse governo de um só, que seria a monarquia, e auxiliar no quesito da vontade do povo. Como assim? Quando você tem uma monarquia, principalmente absolutista, e você tem uma unidade de poder concentrada, onde a sociedade não tem força para se autogovernar, ela é governada principalmente por um rei, ou seja, um monarca, sempre uma pessoa que tem um poder demasiadamente, como o nome se diz, absoluto, você perde a questão da democracia, que foi muito estudada durante todas as questões da NEPEC. E para isso, o parlamentarismo, ele aparece com a ideia de dividir o chefe de Estado e o chefe de governo, onde o chefe de Estado continua sendo o rei, porém, ele acaba ganhando uma característica mais simbólica, por assim se dizer, enquanto que o chefe de governo acaba se tornando na figura do primeiro-ministro. Dessa forma, nesse sistema, vai existir a questão da divisão de poderes. O executivo e o legislativo e o judiciário vão se dividir de maneiras mais homogêneas, por assim se dizer, dentre tanto o chefe de Estado, já mencionado, como o chefe de governo, e não apenas a questão do chefe de governo, como o parlamento como um todo, pois o chefe de governo ele vai representar o parlamento, e uma figura única, mas ele também vai auxiliar dentro do funcionamento do parlamento, que é como se fosse, no nosso contexto do Brasil, é como se fosse o Congresso, né? É uma Câmara Legislativa. Então, esses membros do parlamento, que são posteriores ao primeiro-ministro, eles são eleitos. É essa que seria a vontade do povo. Através da eleição, esse regime se torna democrático. E, justamente, as tomadas de decisões seriam também uma consequência dessa vontade. Paralelamente, acontece que a função do governo na história sempre recaiu mais sobre o primeiro-ministro do que justamente o chefe de Estado, criando a distinção que já foi explicada. Por último, para caracterizar esse parlamento, como já dito, ele é um regime democrático, em suma, e os parlamentares são eleitos periodicamente. Então não existe, por exemplo, a vitaliciedade nesse sentido de governo. E como que se dá essa junção da monarquia com o parlamentarismo? Isso nos remete até o final da Revolução Gloriosa na Inglaterra, 1688, no momento em que o parlamento inglês, que está ascendendo na sua força, consegue equalizar
a sua força com o rei. E como que isso se dá? Como os nossos colegas disseram, você tem a figura do parlamento, a figura do rei e a figura dos poderes. Anteriormente, antes dessa figura do parlamentarismo, o rei, evidentemente, como todos sabem, era uma figura absoluta e concentrada nela. Todo o poder emanava nela e ele era justificado por diferentes formas, inclusive por uma forma teológica, né, dizendo que o rei ele era legítimo para ter todo esse poder absoluto por conta que seu poder derivava de Deus. Só que na figura do parlamentarismo, essa legitimação de um poder absoluto não existe mais. No parlamentarismo existe uma ideia de cooperação entre os poderes, no sentido de que os poderes necessitam de cooperação entre si para funcionar a máquina pública. No caso do parlamentarismo, o poder executivo emana diretamente da casa legislativa, que foi dito, que é o parlamento. Então, como que funciona isso com a figura de um rei? O rei, ele foi se esvaziando o seu poder de governar e ele foi ficando apenas com o seu poder simbólico, o seu poder de representar a nação como tal. E essa cooperação entre os poderes do parlamento na monarquia se dá de que o primeiro-ministro, que é quem realmente governa o país com o seu gabinete, ele é derivado do partido que tem a maioria dentro do parlamento. Então, dentro de um sistema monárquico parlamentarista, tal qual o inglês ou o japonês, você tem a figura do monarca e a figura do primeiro-ministro, que é emanada do parlamento. E para efeito de comparação histórica, vocês devem conhecer a figura do rei Luís XIV, que ele dizia que o Estado sou eu, que ele era um rei absoluto, ele mandava e desmandava na França do jeito que ele quiser. E que, evidentemente, com, por exemplo, a Inglaterra moderna, não se dá dessa forma. A rainha Elizabeth, ela não tem poder de governo, ela tem poder representativo, ela tem uma função real, que seria uma função de ser a imagem do reino da Grã-Bretanha. Então, acho que ficou claro para todos essa distinção entre uma monarquia absoluta e uma monarquia parlamentarista. Perfeito, mas antes a gente deu todas as ideias de como funciona a monarquia, de como funciona o parlamentarismo, e é importante também a gente ressaltar uma questão importante, que é o surgimento disso. A gente acabou falando algumas vezes aqui sobre a Revolução Inglesa e também o João citou a Revolução Gloriosa, mas é uma dúvida pertinente. Se você tem a ideia de que você possuía um monarca absoluto, então como que ele chega ao ponto de perder o poder dele para que uma outra figura, que é a do primeiro-ministro, nesse caso, acabe regendo e possuindo uma questão justamente de poder de governo mais forte que a dele em certo ponto, como a gente vê hoje em dia no caso da Inglaterra. Isso acontece, como já dito, na Revolução Gloriosa, só que especificamente na coroação de Guilherme de Orange e de Maria Stuart. E a partir desses dois, uma nova dinastia é formada na Inglaterra, e essa dinastia acaba recaindo sobre príncipes alemães, em certo período da história, né, com eles sendo herdeiros e justamente os reis anteriores decaindo. E esses príncipes alemães, por justamente já estarem sediados na Alemanha, eles acabam por negligenciar o governo inglês, a administração das terras inglesas como um todo, e como o território não poderia ficar sem um administrador ali presente, ali cuidando de todas as relações, abre-se uma figura de um ministro, e esse ministro acaba, escolhido pelos reis, obviamente, mas ele acaba sendo delegado, ou seja, as funções que deveriam caber ao monarca acabam sendo passadas para ele, e ele acaba então escolhendo também outros, principalmente nobres, para que ajudem ele no governo, formando-se então o que é o parlamento. Para ser mais específico, diga, pode dizer. Não, eu ia fazer um acréscimo muito bom, o seu movimento histórico que você trouxe pra gente, e você disse pra gente, né, você questionou, né, você começou com uma ótima indagação de como foi que os reis esvaziou, né, esse poder da figura monárquica. E é muito importante lembrar da figura do movimento constitucionalista, né, porque isso passa necessariamente, se você
for abrir os livros de história, o movimento constitucionalista de se pensar em Constituição, em se pensar em freios e contrapesos, está justamente mais ou menos nesse período histórico da coroação do Guilherme de Orange. Você vai ter os livros do Montesquieu que estão justamente descrevendo esse movimento de separação dos poderes que o nosso amigo descreveu. E esse movimento iluminista, esse movimento que realmente começou a questionar a autoridade real, é fundamental. Porque eles falam, tudo bem, podemos ter um rei, mas esse rei deve ter limites. Esse rei deve ser submetido a algo. A algo quem? Será o parlamento? Será o povo? Os franceses entenderam que seria o povo, com o abade de Sieyès. Os ingleses entenderam que seria o parlamento, e posteriormente entenderam que o parlamento deveria ser representado pelo povo. Então é um movimento constituinte que tem suas bases nos pensadores iluministas, que foi fundamental para a construção da democracia liberal no Ocidente. Isso, com certeza. E outra questão importante é que justamente através do movimento constitucionalista, do iluminismo, da restrição de poderes dos monarcas, revoluções, enfim, quaisquer que tenham sido os meios para que houvesse uma mudança de governo nos estados modernos, a questão do parlamento se dá esse fenômeno todo em função da ideia de dualismo e de monismo. Como assim? Existia o funcionamento entre rei e monarca, no caso monarca e parlamento dualista, que eram quando ambos se auxiliavam como chefes de governo no conjuntos, ou seja, ambos possuíam poder político suficiente para que governassem de fato e administrassem de fato o território. Só que conforme a história foi chegando ao ponto que estamos hoje, conforme fomos para a atualidade e os monarcas perderam cada vez mais poderes, chegamos ao ponto onde podemos chamar o parlamento de monista, no sentido de mono mesmo, de um só, de unidade, em que apenas o parlamento governa de fato, administra de fato o território. Só que isso cabe outra questão. A gente pode pensar, por exemplo, ok, lá atrás tínhamos o absolutismo, tínhamos o poder enorme concentrado nas mãos de um só, mas isso não está acontecendo de novo agora, onde a gente tem um poder enorme concentrado nas mãos do parlamento? Isso não é tão verdade, porque a gente criou ferramentas, por exemplo, da chamada responsabilidade política, onde o primeiro-ministro, quando ele perde apoio dentro do parlamento, por si só, através de membros que são eleitos lá e deixam de dar o apoio político para o primeiro-ministro, esse primeiro-ministro ele deve se retirar do cargo, porque ele está em uma situação ingovernável. Então existem ferramentas atuais para conter essa concentração de poder, autoritarismo, qualquer isso que seja. Exato, e isso foi através da maioria parlamentar, O parlamentarismo, principalmente em inglês, surgiram, inclusive, quem está ouvindo, consumir obras que fala isso. Tem um filme muito bom, que é O Destino de uma Nação, que mostra ali o gabinete do Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, e mostra exatamente isso que o nosso amigo está dizendo, Quando um primeiro-ministro, que tem a figura do comando do gabinete, suas ideias ou suas preocupações não estão mais de acordo com a vontade popular que é representada no parlamento, o gabinete cai, por conta que os parlamentares que dão apoio ao governo simplesmente param de cooperar com eles, e sem maioria, o primeiro-ministro não governa. E no filme mostra exatamente isso. Você tinha o ministro Chamberlain. Então, no início da Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro da Inglaterra era o Chamberlain, só que determinadas posturas do Chamberlain não coincidiam mais com o que era proposto para o cargo e com o que a nação se esperava dele. Então, se fez vistas ao Chamberlain, o Chamberlain perde o seu cargo de primeiro-ministro no gabinete, e os outros e os membros do parlamento, eles percebem que seria melhor outra pessoa assumir essa figura, no caso, o Churchill, porque ele representava naquele momento as melhores ideias e a postura que deveria ser feita. Então, o autoritarismo ele foi minado por esse sistema de
checks and balances, né, em português, freios e contrapesos, desenvolvido na Inglaterra, que é muito bem explicado por Montesquieu no Espírito das Leis. O caso inglês é de fato sempre excepcional, né? O próprio conceito que a gente tem de constitucionalismo, ele nasce na Inglaterra. Muito antes do constitucionalismo, a promulgação da Magna Carta, o conceito de que a pessoa só pode ser julgada pelos seus pares e pelas leis da terra, isso surge justamente de um movimento, talvez burguês, talvez social, de que os homens não podem simplesmente se findar num rei absoluto, numa monarquia teocrática. É necessário haver um conjunto normativo positivado de leis que regem a sociedade. E daí surge o parlamento, surge o Conselho de Ministros, que evolui lá para o Westminster. O caso inglês é fantástico, é praticamente impossível a gente falar de monarquia parlamentarista sem ficar ab ovo e ad infinitum citando o sistema inglês, porque ele é realmente fantástico. Mas é claro que existem outros. A Espanha é uma monarquia parlamentarista, o Japão é uma monarquia parlamentarista, o Brasil já teve esse sistema, e aí nos últimos 40 anos nós quase inclusive voltamos a esse sistema. Mas isso é o tema do nosso próximo episódio. O primeiro episódio do NPCast fica por aqui, nós agradecemos, é isto.